Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, os espíritos negativos, sabem, por incrível que pareça, às vezes os espíritos negativos poderão nos ajudar muito, sabem, mais do que nós os ajudamos a eles. Isso, sabem, isso pode surpreender alguns de vocês que me veem, que me escutam, ou estar falando desta forma, ouvir este relato sobre os espíritos. Pois é muito importante quando um espírito conta a sua história. Nós já sabemos que ele irá contar a sua história, a sua versão, que às vezes que não tem nenhum compromisso com a verdade, e que vai contar a sua versão, a sua história, porque não tem um compromisso com a verdade. Mas ao contar a sua história, poderá-se tirar um longo aprendizado que pode ser algumas das vezes extraído desse relato desse nosso irmãozinho. Esse aprendizado poderá ter uma relação com a vida de cada um de nós, porque um espírito, por exemplo, com certeza, um espírito viciado, por exemplo, em drogas, por exemplo, tem muito a ensinar. A ensinar como? Contando a sua história, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua agonia, o seu desespero, para uma pessoa que tem algum tipo de vício dessa qualidade e dessa natureza. Um espírito apegado, por exemplo, a um filho, e que se tornou, inclusivamente, um obsessor, tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar a quem? A mães, a pais, que nós poderemos denominar mães, pais neuróticos, e apegados, de certa e determinada forma, aos próprios filhos. Por exemplo, como eu já disse, esta nossa irmã, Lina, parece que é Lina, me perguntou na página do canal Mundo Espiritual que tem na sua vida alguns problemas, não é? Onde me perguntou que um esclarecimento, não é? Uma dúvida. Será possível ter, como eu já frisei mais acima, será possível ter um espírito cobrador, obsessor, manipulador, encarnado, sendo irmão? É muito bem possível. É muito bem possível. Ora bem, é possível, porque na realidade, como eu já disse mais acima, os grandes reajustes, as grandes cobranças e o pagamento de grandes dívidas kármicas têm por finalidade a aproximação de espíritos. Se faz muitas vezes na própria família, e isto se refere até a obsessores, cobradores encarnados no mundo físico, vivos. Nós temos muitas cobranças, nem tudo na vida. Meus amigos, minhas amigas, há um ponto fundamental: nem tudo na vida são cobranças, obsessões, desatinos, desajustes. Não, porque Deus, o Criador, prepara todos os dias um novo amanhecer lindo,
belo, maravilhoso. E nós, por conta da nossa intuição, muitas vezes, é que toldamos esse caminho e o estragamos. Mas nós também trazemos o nosso próprio projeto. Nós trazemos o nosso próprio projeto e todos esses reajustes, dívidas, pagamentos, cobranças, obsessões, de cobradores até vivos, se vai processando lentamente e que inclusivamente podem estar convivendo com todos nós, ao nosso lado, ao nosso redor. Tudo isso nos mostra o quanto é importante muitas vezes ouvir os espíritos. Sei que muitos de vós, muita gente até, demais, tem medo, não é? Tem medo de ouvir, tem medo de, enfim, porque muitas vezes não ouve aquilo que gosta, que espera, que, enfim, mas muita gente terá medo de ouvir o que os espíritos têm para dizer. Mas é a vida. Nós teremos que ouvir com certeza os espíritos, ao invés de simplesmente tentar expulsá-los. Porque se nós não... E há trabalhos, não é? Há trabalhos próprios para podermos ter essa oportunidade. Há trabalhos próprios para tudo isso e até na nossa individualidade no dia-a-dia se poderá, dependendo muito da afinidade de cada um, poderemos ter a oportunidade de escutar em nós alguns desses espíritos. Pessoas, médiuns, enfim, não importa aqui a sua classificação, porque todos nós temos um dom que não compramos. Doutrinar espíritos poderá ser um pouco mais fácil, realmente, poderá ser. E nem toda a gente serve para doutrinar espíritos. Melhor para fazer o papel de doutrinador. Tem a outra parte da moeda, não é? É o medianeiro. Teremos que realmente então, muita gente quer despachar, não é? Como se diz, expulsar o demónio, expulsar os espíritos, às vezes não faz nada, não faz porra alguma, porque a sua sintonia, a harmonia, a condição não dá para isso, mas o ego ainda permanece no ser humano, e então é por isso que nós, muitos só querem tentar expulsá-los, não é? Expulsar, quer seja de algum lugar, porque na realidade, meu amigo, minha amiga, alguns relatos inclusivamente dos espíritos, eles são, como eu já disse mais atrás, riquíssimos em detalhes e podem preencher a nossa vida e o nosso conhecimento com alguns ensinamentos que se poderão traduzir de importantes para outras situações ou alturas das nossas vidas ou dos nossos trabalhos. Infelizmente, as igrejas evangélicas e outras doutrinas não tratam os espíritos negativos da melhor forma, com amor, porque eles têm que ser tratados todos com amor. Também, por outro lado, meu amigo, minha amiga, é muito notório perceber como, na realidade, a prática da desobsessão em alguns centros evangélicos ou centros espíritas está muitas vezes impregnado com um ar de